O relato da Torre de Babel, conforme narrado no livro de Gênesis, capítulo 11, é uma história rica em simbolismo e interpretações. Esta narrativa bíblica descreve um período após o dilúvio, quando a humanidade, ainda unida por uma língua comum, decide construir uma cidade e uma torre cuja altura atingiria os céus. Este projeto audacioso foi concebido na planície de Sinar, uma região referenciada como o berço de civilizações antigas. A intenção dos construtores era tornar o nome deles célebre e evitar que fossem dispersos sobre a face de toda a terra. Porém, como a história descreve, Deus desceu para observar o que os homens estavam fazendo. Percebendo sua intenção de se igualar ou desafiar o poder divino, Deus confundiu a língua de toda a terra, levando à dispersão dos povos. Assim, o local passou a ser conhecido como Babel, de onde deriva a palavra balbúrdia ou confusão na tradição etimológica. Historicamente, este relato é interpretado de várias formas. Simboliza a presunção e ambição humanas de alcançar e desafiar o divino, uma tradição de alerta sobre os riscos da ubriz, a arrogância que ignora limites naturais e morais. Além disso, a história reflete a antiguidade das preocupações com a unidade e identidade culturais, e como a dispersão e o multilinguismo são vistos como consequências de ações imprudentes e desafiadoras. Esta narrativa também possui vínculos com a arqueologia e história da Mesopotâmia, uma região que, de fato, foi palco do surgimento das primeiras civilizações urbanas. As zigurates, estruturas religiosas antigas encontradas nesta área, podem ter inspirado o conto da Torre Monumental da Bíblia. Portanto, a Torre de Babel simboliza tanto um marco na imaginação cultural quanto uma realidade histórica. A estrutura narrativa do relato é concisa, mas poderosa. A unidade linguística inicial reflete uma condição ideal e um estado primordial de comunicação entre os seres humanos. A subsequente diversidade linguística, então, levanta questões sobre o rompimento dessa unidade, um tema que permeia muitos estudos religiosos e culturais ao longo da história. Assim, a história da Torre de Babel transcende sua aparente simplicidade, sugerindo profundas reflexões sobre a capacidade humana de criar e dividir, construir e destruir, se unificar e se dispersar. Este mito continua a ressoar, fazendo-nos questionar sobre as nossas tendências contemporâneas ao globalismo e suas possíveis limitações, reflexão necessária em um mundo cada vez mais interconectado, mas paradoxalmente fragmentado.